Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC, com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Tribunal de Justiça vê má-fé em correntista que buscou indenização por depósito equivocado de R$500 mil. Mais detalhes com o repórter Gustavo Falú. Uma correntista do sul do estado foi condenada por buscar indenização por danos morais após um banco recuperar R$500 mil depositados equivocadamente em sua conta. O erro foi percebido quando efetuaram a transferência para um titular distinto daquele indicado pelo depositante. A cliente disse que não tinha interesse em ficar com a quantia, mas a operação deveria ser efetuada com a sua anuência. Para o relator da matéria, o desembargador Marcos Túlio Sartorato, a correção foi rápida e notificou a cliente do ocorrido. Portanto, isso não pode ser objeto de indenização, sob pena de favorecer a tão falada indústria do dano moral, completou o relator. Consumidor que despreza bula não pode reclamar de efeitos colaterais de medicamentos. Mais informações com a repórter Heloísa Medeiros. A segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou o pedido de consumidora que não seguiu as orientações da bula de produto capilar e teve reação alérgica. A autora alega que a empresa deve responder por colocar um produto defeituoso no mercado. Porém, o desembargador substituto Jorge Luiz Beber explica que ficou comprovado que a queda de cabelo e as queimaduras ocorreram por culpa exclusiva da cliente, que não fez o teste no antebraço ou atrás da orelha antes de passar o produto em todo o cabelo, como indicava a bula. A decisão foi unânime. A Capela Ecumênica do Tribunal de Justiça de Santa Catarina completou 15 anos de existência na última quarta-feira, dia 23. Concebida na gestão do presidente Francisco Xavier Medeiros, juntamente com o auditório do Tribunal Pleno e a Torre 2, a capela foi inaugurada em 23 de novembro de 2001, mas vivenciou um contratempo devido a uma enxurrada. À época, em razão do alagamento, passou por reformas estruturais. Sua reabertura oficial ao público ocorreu em 24 de novembro de 2002. Em homenagem à data do martírio final de Santa Catarina de Alexandria, haverá diversas cerimônias até o dia 28 de novembro, organizadas pela seção do museu e pela Associação Helênica de Santa Catarina. Com capacidade para 37 pessoas sentadas, a capela permanece aberta ao público de segunda a sexta, do meio-dia às 6 da tarde. Agora os destaques do programa Justiça Legal, chegando com a jornalista Tata Fronrous. No Justiça Legal dessa semana, confira como irá funcionar o Conselho da Comunidade, recém-instalado na comarca de Meleiro, no sul do estado. No quadro Isso é Legal, fomos conhecer o Parque Botânico da cidade de Florianópolis. Nossa equipe foi saber mais sobre as ligações de esgotos irregulares na cidade de Criciúma. E a nossa entrevista é com a juíza portuguesa Maria Clara Sotomayor, que esteve em Santa Catarina falando sobre a alienação parental. É isso aí. Acompanhe o Justiça Legal durante a programação da TV Justiça e também nos nossos canais na internet. Estado é responsabilidade por morte de detento e terá que indenizar familiares e pagará pensão. Mais informações com o repórter Gustavo Falú. A terceira Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou o Estado ao pagamento de indenização no valor de R$50 mil a cada um dos familiares de um interno assassinado em presídio. O homicídio assumido por seu colega de cárcere foi cometido com espeto de madeira. Os familiares receberão pensão mensal no valor de 2/3 do salário mínimo até completarem 25 anos. Para o desembargador Rony Danielli, o relator da matéria, o Estado tem o dever de zelar pela integridade física dos apenados, sem permitir lutas corporais e entradas de armas brancas ou de fogo nos presídios. O
Os desembargadores José Antônio Torres Marques e Ricardo Orofino Fontes, presidente e corregedor-geral da Justiça do Tribunal de Justiça, assinaram nesta semana a Resolução Conjunta número 6, que institui o Programa de Digitalização dos Processos Físicos em trâmite no primeiro grau de jurisdição. A resolução estabelece regras para as unidades que desejarem executar os trabalhos, delimita os casos em que a suspensão de prazos será viável e estipula todos os procedimentos necessários. Além de disciplinar a digitalização por iniciativa das unidades judiciárias, a norma estabelece a obrigatoriedade da conversão integral de acordo com o cronograma da implantação do processo digital nas comarcas e prevê a criação de uma seção para a digitalização dos processos do primeiro grau de jurisdição, que vai trabalhar auxiliando na atividade. Na data da assinatura do normativo, também foram expedidos os certificados das 12 unidades do Estado que não têm mais processos físicos em tramitação. O número de processos físicos de cada unidade vai estar disponível no site da Corregedoria e será atualizado mensalmente para consulta dos interessados. No quadro Entrevista, a jornalista Tata Fronrous conversou com o desembargador João Henrique Blasi sobre a judicialização da saúde. Acompanhe um trecho da entrevista. No mês de novembro, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu ganho de causa a um cidadão para que tivesse o seu tratamento de saúde custeado pelo Estado. A gente pode dizer que esse é o primeiro de muitos casos que vão aparecer relacionados a esse tema, ou é o caso que abriu as portas para que isso aconteça? O primeiro, com certeza, não, porque já faz muito tempo que o Tribunal de Justiça e que a justiça brasileira como um todo lida com o que se chama de judicialização da saúde. Foi mais um caso, e nesse caso o importante é que o desembargador Ronei Danieli, aqui do nosso tribunal, entendeu de socorrer-se de um instituto processual, do novo Código de Processo Civil, que se chama Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, IRDR. E aí ele afetou esta matéria à decisão do Grupo de Câmaras de Direito Público, visando o quê? A uma decisão uniforme. Porque há uma série de processos com decisões diferenciadas. Então buscou-se uma decisão uniforme, mas uma decisão uniforme que de um lado atendesse ao mandamento constitucional que diz que saúde é direito de todos e dever do Estado, e de outro lado, que esse asseguramento fosse feito a pessoas que realmente não têm condições financeiras para buscar um tratamento, um medicamento ou uma terapia de alto custo. E esse caso em especial tem a ver com o IRDR, que é o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas? Sem dúvida, e com isso a vantagem é que esta decisão tomada pelo Grupo de Câmaras de Direito Público, ele passa a ter o que se chama de força vinculante, ou seja, em casos de mesma natureza, essa decisão tem que ser aplicada por todos os juízes do Estado e por todos os desembargadores que compõem o nosso tribunal. E quais seriam os casos mais comuns que fazem com que o cidadão recorra ao judiciário no que se refere à saúde? Os casos mais comuns são de pedidos de medicamentos, né? E depois de algum tipo de cirurgia e suplemento alimentar, mas basicamente eu diria que a expressiva maioria dos processos se refere a medicamentos. E neste caso que foi julgado, nesse IRDR, nós estabelecemos uma situação de separação entre os medicamentos e também os procedimentos que são padrão, ou seja, fornecidos gratuitamente pelo SUS, e aqueles que não são. Com relação a esses que são padronizados, qualquer pessoa, independentemente da sua condição financeira, uma vez que é oferecido por uma política pública de governo, pode ter acesso a esse medicamento, digamos assim. Basta apenas que ela solicite à prefeitura, ou ao Estado, ou à União, e que tenha negado, ou então se tenha criado uma dificuldade para o fornecimento. Então, munido de um documento em que um protocolo que foi pedido e não lhe foi dado, ou já passou um tempo considerável e também não foi dado, ele acessa ao Poder Judiciário e terá, com certeza, garantido o seu direito. A íntegra da entrevista pode ser acompanhada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Tata Fronrous, Heloísa Medeiros e Gustavo Falu. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.